reunidos na casa do Senhor e vitoriosos por Cristo em todas as nossas lutas. Quero ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 21, os versos 14 a 16. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele, no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Estamos introduzindo esse texto na nossa aula de hoje sobre o tema que envolve as crianças. Deus tira da boca das crianças o perfeito louvor. Vamos louvar a Deus e nos edificar ouvindo as crianças. E cantamos só a Ti, queremos a Ti glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos só a Ti, porque Tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como Tu. Como Tu, não há outro como Tu. Queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos só a Ti, queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos só a Ti, porque Tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como Tu. Não há outro como Tu, porque Tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou
Deus é bom pra mim. Jesus good for me. Jesus good for me. Happy I am, sing I go. Jesus good for me. Nós agradecemos a participação das crianças e agradecemos a diretora da UCP e do Departamento Infantil, diretora da UCP, nossa irmã Dona Ivone, diretora do Departamento Infantil, a Maria Alice, que se dispuseram com as crianças, não todas, mas parte das crianças, que a igreja não só tem essas crianças, mas parte das crianças se apresentaram aqui. Em nome da classe Monte Sião, eu agradeço a disposição, a boa vontade, que Deus abençoe a senhora, a Maria Alice, na direção das crianças, todas as crianças e seus respectivos pais. As crianças não são a igreja do amanhã, como alguns assim entendem. As crianças são a igreja do hoje. Parabéns às crianças, que Deus abençoe a vida de todas vocês. Muito obrigado. Nosso irmão Elias, por favor, ou melhor, diácono Elias, fará uma oração rogando a Deus a bênção de Deus para o estudo dessa manhã. Oremos. Santo Deus e glorioso Pai, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, ó Deus, que Tua presença está manifestada nas nossas vidas. Te agradecemos, Deus, por nossas vidas, porque aqui estamos, ó Deus, na Tua igreja, para louvar e bendizer Teu santo nome. Te agradecemos também, ó Deus, porque diante de coisas dolorosas e coisas que venham de encontro a nós, alheia a nossa vontade, ó Deus, mas Tu sabes por que elas existem. Pai, console-nos as famílias lutadas e dai-nos, Deus, um dia de paz, um dia tranquilo na Tua presença. Retire de nós qualquer coisa diabólica, Deus. Abençoe as famílias que estão doentes, console aquelas que perderam seus entes queridos, e dê, Deus, um dia abençoado na Tua presença. Seja com o presbítero que falar de Ti nessa aula, que ele seja abençoado, Deus, e traga suas palavras Tuas, ó Deus. Dá-nos um domingo abençoado para nós. Em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, Deus Espírito Santo, que oramos e agradecemos por todas as bênçãos recebidas e por aquelas que virão, hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado. Uma criança vale mais que ouro. Um garimpeiro estava voltando de uma longa viagem no navio que vinha das Antilhas. Ele trazia 10 quilos de ouro, que era a fortuna por ele adquirida. A viagem estava calma, quando de repente houve um tremendo solavanco. O navio bateu numa rocha e começou a afundar. Cada passageiro deveria saltar e nadar até a ilha mais próxima. Aquele garimpeiro amarrou os 10 quilos de ouro numa faixa de panos, envolveu-a em torno da sua cintura. Aquela era a sua preciosa economia de alguns anos de trabalho. Quando ele ia saltar, apareceu uma criança e lhe suplicou que por favor a salvasse. Ele ficou na indecisão. O que escolheria? Salvar os 10 quilos de ouro
ou a vida da criança. E relutou por alguns instantes e decidiu. Tomou a decisão. Jogou os 10 quilos de ouro no alto mar e pôs a criança nas suas costas. E ela foi salva. A vida de uma criança vale mais que todo o ouro do mundo, porque ela custou, como todos nós, o alto preço, o preço de sangue que Cristo verteu na cruz do Calvário. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cordeiro, sem defeito e sem mácula, nós fomos resgatados. Assim sendo, meus irmãos, resumindo essa história, uma criança vale mais que todo o ouro, porque ela custou preço além do ouro e de qualquer moeda. Custou o sangue de Jesus. O tema de hoje, o subtema dentro do tema da revista, Preciosidades de Deus. Entre as preciosidades de Deus, temos as crianças. E o tema de hoje, o lugar das crianças no reino de Deus. Como todo tema e toda lição tem um objetivo, o objetivo de toda lição, em resumo, é compreender a preciosidade das crianças para Jesus. Nós precisamos compreender, entender e valorizar a preciosidade das crianças para Jesus. O texto básico da lição, por certos irmãos leram, e talvez algum mais zeloso estudou o texto. Quem leu já fez algo muito bom. Mas quem teve o zelo de estudar o texto, melhor ainda. Só vai lhe favorecer. Não vai favorecer a ninguém, mas a você próprio. E como todos nós sabemos, para ler um texto é muito fácil. Nós gastamos muito pouco tempo na leitura de um texto. O texto que demora mais a ler na Bíblia é o Salmo 119, com 176 versículos. Mas, às vezes, nós gastamos mais para estudar um verso só do que ler um salmo todo e o maior da Bíblia. Portanto, o texto básico da lição é bom esclarecer, quando a gente fala de texto básico, eu espero que todo mundo saiba, mas o texto básico é a base da aula. Nós não podemos fugir desse texto. Podemos colocar outros paralelos, mas não podemos ler um outro texto. Porque o texto base, ou básico, está em Marcos, capítulo número 10, os versos 13 a 16. Jesus abençoa as crianças. Os irmãos que têm as suas Bíblias, abram no texto. E nós vamos ler. Então lhe trouxeram algumas crianças
para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Antes de prosseguir dentro do texto lido, é bom a gente analisar, é sempre bom e nunca é demais, o lugar das crianças no reino de Deus. Lugar quer dizer espaço. Em outras palavras, o escritor da lição, ele quis dizer o espaço das crianças no reino de Deus. Criança no singular, ou crianças no plural, significa seres, ou ser humano, ou seres humanos, que se começa a criar. Qualquer ser humano que se começa a criar, se dá o nome de criança. A palavra criança resume-se nestas frases: seres humanos que se começa a criar. Reino significa estado governado por um rei. O rei, governador do reino, segundo o tema da lição, é Deus. Ele é o rei dos reis, que governa todo o universo. Deus. A palavra Deus significa um ser existente por si mesmo, infinito, supremo, criador e conservador do universo. Quando formos interrogados quem é Deus, podemos responder dessa forma. Ou também a resposta do catecismo da Igreja Presbiteriana do Brasil: Deus é espírito que não tem corpo como os homens. Eu aprendi quando criança, não quando pequeno, porque continuo pequeno, mas nunca me esqueço quando criança. Aprendi numa igreja lá no Nordeste, no sítio, quando a professora perguntava: quem é Deus? Deus é espírito que não tem corpo como os homens. Dentro do objetivo da lição, nós vemos que precisamos compreender a preciosidade das crianças para Jesus. Preciosidade vem da palavra preciosa ou precioso, que significa algo de grande preço, algo suntuoso, magnífico, de grande importância. Isso é preciosidade, é algo precioso. As crianças se enquadram em tudo isso aqui. As crianças são magníficas, elas são suntuosas, elas são algo de grande preço, porque elas valem mais que o ouro. Vemos no texto básico, analisando o texto que é curto, no verso 13, eu gostaria que alguém relesse, por favor, o verso 13. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. No verso 13, nós vemos que as crianças, vemos as crianças sendo levadas até Jesus.
Talvez algumas foram por si mesmo, mas algumas crianças talvez não andavam ainda e foram levadas. A Bíblia não descreve se foram pelos próprios pais ou outras pessoas. O importante é que elas foram levadas até Jesus. Nesse inteirinho que elas iam sendo levadas até Jesus, ainda no verso 13, a segunda parte, nós aprendemos que os discípulos repreendiam as crianças. Quem leu a lição, ou quem melhor estudou, podemos perceber na lição, e percebe-se que ainda hoje há quem possa impedir as crianças, como os discípulos fizeram. No verso 14, alguém poderia reler o verso 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Quando a gente olha para esse texto rapidamente, aparentemente parece um paradoxo, e de repente, imediatamente, nós não podemos entender. Jesus indignado, Jesus indignou-se com a atitude dos discípulos. Vamos aplicar na nossa vida hoje. Quantas vezes Jesus pode estar indignado com as nossas atitudes? Não só relacionadas às crianças, mas num todo. Jesus vai ficar triste, ele vai ficar muito aborrecido com determinadas atitudes de muitos adultos, de muitos que se dizem, entre aspas, cristãos. As suas atitudes, seu procedimento, seu caráter, seu testemunho não condiz com a Bíblia. Jesus indignou-se com a atitude das crianças. Não foi isso que os discípulos aprenderam convivendo com Cristo. Indignou-se vem da palavra indignação, que significa um sentimento de cólera ou de desespero, provocado por uma injustiça. Um exemplo, revolta. Jesus indignou-se e ele passou por um sentimento de cólera. Há quem diga, e quem vive na igreja, que Deus não é vingativo. E a Bíblia ensina que Deus vingará. E quem lê a Bíblia sabe que no livro de Apocalipse, diz o livro, Deus vai derramar do céu um dia a sua cólera, a sua indignação, o seu desprezo, a sua revolta. Cada um receberá o pago. Poderia citar um verso só de todo Apocalipse, que creio que poderá ser citado esse texto na última aula, a preciosa morte dos santos. No capítulo 14, verso 11 de Apocalipse, ali tem um texto que fala da revolta, da indignação de Deus. E o texto diz assim: e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso nenhum ou algum, nem de dia nem de noite. Deus vai aplicar a sua revolta,
a sua indignação no fim de tudo. Não quero adiantar, mas não poderia deixar de ir no paralelo, citar no mesmo capítulo, verso 13. A mesma Bíblia, a mesma palavra, o mesmo escritor, o mesmo Espírito Santo que inspirou João para escrever Apocalipse 14:11, também inspirou para escrever o 14:13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas e as suas obras o acompanhem. Isso aí é a última aula. Apenas eu estou citando para complementar a indignação de Jesus com os seus discípulos pela sua má atitude. Mas graças a Deus que nós não lemos a Bíblia só os textos, lemos os textos e os contextos. No verso de ainda no verso número 14, a última parte, o oposto da indignação de Jesus para com os seus discípulos, ou a atitude de Jesus para com as crianças. Releia a última parte do verso. Nós vemos aí Jesus demonstrando, Jesus numa grande manifestação de um ato de grande amor pelas crianças e de carinho por elas. Ele diz: deixai vir as minhas crianças, não as embaraceis, porque das tais é o reino de Deus. Prossigamos, meus irmãos, analisando o texto. Verso número 15. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus faz aí uma precisa e uma declaração de afirmação. As crianças talvez nem entendiam isso, mas ele estava declarando para os seus discípulos. Jesus faz uma precisa afirmação com relação ao reino de Deus. E receber o reino de Deus como uma criança é se igualar à criança. Quando a criança recebe um presente, ela vibra, ela agradece, ela se sente feliz, ela sorri para a vida. Quando o texto diz que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele, jamais nós vamos nos igualar à criança no nosso pensamento, no nosso modo de entender, porque nós somos adultos. Mas é receber o reino de Deus como um presente. A criança, quando recebe um presente, eu repito, ela se alegra, ela fica toda feliz. E quando nós recebemos o reino de Deus como uma criança, nós só podemos ficar felizes. O reino de Deus é presente, é donativo, é dom. Podemos citar apenas um texto só. João 10, 28 e 29. Jesus declarou, mesmo Jesus que se indignou com os seus discípulos, o mesmo Jesus que demonstrou um ato de carinho e amor pelas crianças, ele declara com as suas próprias palavras: eu lhes dou a vida eterna, isso é, eu lhes dou o meu reino, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e todo aquele que o Pai me deu, esse vem a mim um dia, de um jeito ou de outro, e aquele que vem a mim nunca mais o lançarei fora. Eu sou grato a Deus, porque dentro das minhas limitações, das minhas fragilidades, que eu e todos somos,
Demos graças a Deus, porque nós pertencemos ao reino de Deus. Deus nos deu o reino. No livro do profeta Daniel, o capítulo 7, verso 18, alguém pode ler, por favor? Me veio à lembrança agora esse texto que o profeta Daniel escreveu. Alguém, por favor, leia. Ele fala de reino eterno. Mas os santos do Altíssimo, quem são os santos do Altíssimo? Nós, a igreja de Deus, receberão. Por que receberão? Ou por que receberemos o reino? Se nós vamos receber, é porque alguém vai nos dar. Ou melhor, já nos deu. Jesus fez muitas promessas. E se eu não me engano, só no Novo Testamento temos mais de 3.000 promessas de Deus para a sua igreja. E entre as promessas de Deus, Jesus Cristo prometeu voltar a esse mundo para levar a sua igreja. Para onde? Para o reino eterno. Para a vida eterna. E aquele que não se igualar como uma criança, não no modo de agir, de entender, não se igualando à sua idade, mas valorizando o presente. Deus nos deu o seu reino. Os santos do Altíssimo possuirão o reino eterno. É o reino sem fim. Jesus nos deu e sempre nos dará bons presentes, boas coisas. Quem lê a Bíblia um pouco mais sabe. Tiago 1, 16 a 18. Tiago alerta os crentes daquela época. Meus irmãos, não vos enganeis, meus irmãos, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra de mudança nem de variação. Deus é imutável. A imutabilidade de Deus nos enriquece a vida. E em Malaquias 3,6, Deus diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Se Deus mudasse como nós mudamos, Deus nos consumiria. A terra se abriria, nós éramos consumidos. É que Deus não muda. O escritor aos Hebreus diz: Jesus Cristo ontem, hoje será eternamente. O mesmo Jesus que se indignou com a atitude dos discípulos com relação às crianças. Ato contínuo, ele demonstra o seu grande amor pelas crianças. Ele continua com a mesma capacidade e com a mesma autoridade de se indignar e derramar a sua cólera sobre nós. Mas vamos prosseguir, o último verso, verso 16. Pode ler, por favor. Então, tomando-as nos braços, ele põe-lhes as mãos, as Deus, ou melhor, antes de Deus, todos nós sabemos que Deus nos dá sempre mais. Deus nunca dá na medida, Ele sempre dá mais. Quando nós cremos nas suas promessas. Eu não posso deixar de citar o texto de Malaquias 3,10, né? Que é um texto que
nos responsabiliza o dever de membro da igreja e de servos do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Deus está aí ordenando. Ordem de pai não se discute. E se nós nos consideramos filhos de Deus, temos mais que obedecer. É ordem do pai, do rei. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a igreja, para que haja mantimento na minha casa, na minha igreja. Isso é uma ordem. Como eu digo, que texto sem contexto vira pretexto, então ser cristão só para contribuir? Eu vou ser membro de uma igreja, vou aceitar a Cristo só para contribuir? Como muitos entendem que a igreja só pede dinheiro. Entende porque não sabe outras coisas. Ignoram porque não sabe a verdade. Mas, após a ordem, vem a promessa de Deus. O mesmo texto diz, o mesmo Deus disse assim: se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. É Deus falando. Ele é rei. Ele não muda. Ele é fiel. Ele é bondoso, ele é misericordioso. Ele cumpre na íntegra todas as suas promessas. Ah, se nós atentássemos para a palavra de Deus, nossa vida não era assim. Pois bem, prossiga no texto. O Deus que ordena, promete abençoar. Mas o Deus que ordena a que sejamos obedientes, e que faz a promessa e ele cumpre, ele também aplica a sua autoridade. Ele é a autoridade máxima. E o texto prossegue e Deus fala assim: com bênçãos sois abençoados, dentro da promessa. Agora vem a aplicação da autoridade de Deus. Mas com maldição sois amaldiçoados, diz o Senhor dos exércitos. Foi desagradável falar, mas eu falei para uma pessoa outro dia: você está vivendo o período da maldição de Deus. Você está brincando com Deus. E é bom sempre lembrar, meus irmãos, eu sempre penso assim: dízimo não é só dinheiro, não. Tem pessoas que não gostam nem de ouvir falar em dinheiro na igreja, nem dízimo, nem bens, porque não lê a Bíblia, não conhece algo a mais. Você vai para Provérbios 3, vamos confirmar o texto. Livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Eu estou falando tudo isso por causa da preciosidade das crianças, mas já vamos voltar lá. Honra o Senhor com as primícias dos teus bens, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nesse texto, eu disse tudo isso para chegarmos a uma conclusão: que Deus nos dá sempre mais. E bens não é só dinheiro, não. Bens é dom, bens é vida, bens é saúde, bens é interesse, bens é entusiasmo, bens é compromisso, é responsabilidade para com Deus, para com o reino de Deus. Por isso que Jesus disse também lá em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentadas. O ser humano, infelizmente, tem a tendência errada. Busca sempre
em primeiro lugar as outras coisas. Se sobrar tempo, busca a Deus. Compra tudo o que deve, até o que não deve. Se sobrar dinheiro, vou dar minha oferta ou pagar meu dízimo. Nem faça isso. Deus não é Deus de resto. Quem tiver seus restos, que fique com ele. E Deus não é Deus de resto. Pois não? Já que você falou da última alma, da morte, quando uma criança morre antes da idade da razão, ela é salva. Depois, se ela morre depois da idade da razão, a criança quando cresce, ela é briguenta, ela é imprudente, ela é uma série de coisas. Mas antes da idade da razão, ela é salva. Eu estou perguntando isso para muito tempo. A irmã estava fazendo ainda aula de catecúmenos aqui na igreja. E meu filho, como é muito curioso, menor, entrou lá e perguntou para o pastor Abel. Mas como uma criança pequenininha, quando o pastor Abel falando, né, que a criança já nasce pecadora. E ele não aceitou isso, porque ele também era criança. Ele disse, como uma criança nasce, já é pecador. E aí o pastor Abel explicou para ele esse texto. Ela morre e vai para os céus na idade da razão. Mas isso porque o Espírito Santo está na lição de hoje. Certo. Eu me lembrei da história. É Quando uma criança morre antes da idade da razão, ela vai, a página 40, o último parágrafo. Ela vai para o céu não por ser criança, claro, é isso que eu ia falar. Mas porque o Espírito Santo aplica nela a obra da redenção. Foi isso que o pastor Abel explicou. mas é isso. E Criança entra no céu pelos seus próprios méritos, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. amém. Isso ele me falou essa última vez que a gente teve ele falando sobre os nossos netos que são casados, ele citou isso. Então ele A senhora já esclareceu. E quem todos têm a revista deve ter lido. E quando alguém ignora que a criança não nasce pecadora, mande ele ler Salmo 51, 6. 5. Eu nasci em pecado. E em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Eu não nasci crente. Eu nasci pecador. Como todos nós. A matéria com a qual eu fui gerado e você no ventre da mamãe, já é uma matéria pecaminosa. Nós já nascemos pecador. Mas, senhor? O pecado original. É o pecado. Exatamente. A criança já nasce pecadora. Eu antes de conhecer bem o estudo desse assunto, eu havia falado isso há sempre. Na verdade, a criança nasce pecadora. Eu vi uma discussão no dia dentro do programa Deus do Som, e discuti esse assunto seriamente. Não teve mais nada porque ela sabia a história. A criança nasce pecadora. E ela, crescendo, tendo a sua razão, se aceitar Cristo, está salvo. Mas ela morrer antes da razão, conhecer a Cristo. Ela está salva. Não há salvação para criança. Não existe alma para criança para Deus. Não existe alma infantil e alma adulta, é alma. Então, perante Deus, tudo é alma. E É triste falar isso, ele adora falar, é duro falar isso, mas é verdade. há quem entenda o contrário, fica a critério de cada um. Mas o último verso 16 já foi relido? No último verso, eu disse que Jesus sempre nos dá mais, Deus nos dá sempre mais. As crianças foram levadas para quê? Para que Jesus tocasse. Nesse verso 16 e último do texto, vemos Jesus numa demonstração de amor grandioso, insondável. Ele exibir 3 grandes atitudes sobre as crianças levadas até ele. Elas foram levadas só para que Jesus tocasse.
como Jesus, Filho de Deus, e Deus o Pai, e o Espírito Santo, nos dá sempre mais, 3 atitudes. Primeiro, ou a primeira, Jesus tomou as crianças nos seus braços. Segunda atitude, impôs sobre as crianças as suas mãos. E terceira e última, ordenou sobre elas a sua bênção. Que maravilha! Eu fico pensando que os pais, os responsáveis, ficaram pasmados diante as atitudes de Jesus. Jesus continua ainda hoje assim. Quando nós vamos a Ele, Ele sempre nos abençoa com bênçãos maiores. O tempo está se esgotando, mas dentro do objetivo da lição, nós analisamos o texto, estudamos o texto básico. Mas o objetivo da lição, como que nós podemos responder? Por que as crianças são preciosas para Jesus? No seu modo de entender. Primeiro, elas são preciosas porque elas foram criadas por Deus. Foi Deus que criou as crianças. Salmo 100, verso 3. Deus nos fez e dele somos. Colossenses 1,16. Nele, em Deus, foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Tronos, soberania, tudo foi criado por Deus. E quem lê a Bíblia sabe, no capítulo 1 de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Foi Deus que criou. Por isso que elas são preciosas. Deus, tudo que Deus criou é precioso. Ou não é? Tudo que Deus fez é bom. E Deus é bom para nós. Nós que somos maus muitas vezes. Mas, em segundo lugar, uma outra pergunta. Por que as crianças são importantes ou preciosas para Deus? Porque elas são do próprio Senhor. Salmo 127, 3. Herança do Senhor são os nossos filhos. Pode falar, pastor. Isso. Na realidade, os filhos não são nossos. É que nós temos o hábito, isso é normal em todo o mundo. Meus filhos, minha casa, meu carro, minha igreja. Eu não tenho igreja. Eu uso a igreja do Senhor. Lá no Nordeste tinha um presbítero, já faleceu. Ele passava de frente à casa da minha mãe. E ele falava, eu estou indo para a casa do meu pai. Que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Elas são preciosas, as crianças, não porque elas são bonitinhas, filhas de papai ou não, inteligentes ou não, de cor diferentes ou não, brasileiras ou não. Elas são importantes porque elas são do Senhor. Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele habita. Então as crianças estão incluídas. E um texto muito bom que eu gosto. Romanos 1, 11, 33. Porque dele, Paulo escreveu assim, Deus, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Se todas as coisas é dele, foram criadas
para Ele, as crianças também. Por isso que elas são preciosas. E elas têm um lugar no reino de Deus. Elas têm o seu espaço no reino de Deus. É o primeiro? Se Deus é dono de tudo, então significa que você não tem nada. Não. Eu não tenho nada. Nele vivemos, Nos movemos, existimos. Eu posso dizer assim, que nem esse dia que eu vim aqui por mim mesmo. E Jesus disse no seu Sermão do Monte: ninguém, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado. Um côvado na Bíblia é palmo. Na minha mão, um côvado é bem pequenininho. Esse pedaço aqui. Ninguém, por ansioso para viver mais, pode acrescentar esse tanto de vida. Porque nós dependemos de Deus. E o pastor disse sabiamente: nele existimos, nos movemos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Por isso que elas são preciosas. Porque elas são a igreja de Deus. 1 Pedro 2,9. O apóstolo Pedro falando da igreja, incluindo as crianças no meio. Elas não ficaram fora. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Criança também. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Senhor? Exclusiva. Mas para os judeus da época, a nação, a sociedade judaica, não valorizava as mulheres e nem as crianças. Por isso, essa tomada de ordem quando as crianças apareceram para Jesus. E eles não valorizavam. Era um teste. Mas Jesus valorizou. Graças a Deus. Uma outra razão que as crianças são preciosas para Deus. Deus as viu e observou-as antes delas nascer. Salmo 139, 16. Diz o texto: Deus nos viu ainda informe. Tudo que é não tem forma. Deus nos viu ainda informe no ventre da mãe. E no seu livro, escrito todos os nossos dias, escritos e determinados por Deus. Nós temos nesse texto só, entre tantos outros, e se não tivesse outro, bastava esse, para desmascarar os adivinhos, os prognosticadores, os feiticeiros, que ficam marcando o dia da morte das pessoas. O dia da minha morte, eu não estou nem preocupado de saber que eu quero viver mais. Para a glória de Deus. Mas que eu vou morrer, eu vou. Você também. Não. Se voltar antes. Se ele voltar antes. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13. Se ele voltar antes, os que já morreram ressuscitarão primeiro. E nós, se estiver vivos, seremos transformados. Teremos um corpo glorioso, igual ao corpo de Cristo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. As crianças são preciosas porque Deus viu as crianças. Lá, e no livro de Jeremias também, 1:4. Mas as crianças são preciosas para Jesus porque são alvo do ensino. Ele dá ênfase a que ensinemos a criança. 2 Timóteo 3,15 e Provérbios 22,6. Não vamos ler porque não dá tempo. As crianças são preciosas porque elas expressam perfeito louvor. Eu li um texto de início para as crianças cantar. Da boca e de crianças de peito, Deus suscita, ou Deus tira o perfeito louvor. Ah, se nós atentássemos um pouco mais para a nossa vida cristã. Por isso que nós vamos lá para João 3, 23 em diante, que fala da verdadeira adoração. Deus está falando para a igreja.
Nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Deus está procurando, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Cada um sabe de si. Quem sou eu e quem é você para julgar ninguém? Só um julga, que é o juiz reto. Mas, como diz o ditado, sem querer querendo, percebe-se na vida de muitos que não expressa a verdadeira adoração. É uma adoração falsa, fingida e momentânea. Não vive na prática. A vida do crente deve ser uma constante adoração, em espírito e em verdade, em todas as suas atitudes. Isso é fácil? Difícil. Vida cristã é sempre desafio, mas Deus pode nos conceder essa bênção para viver dessa forma. As crianças são preciosas para Jesus, porque elas são a igreja de hoje. E eu repito sempre, erram aqueles que dizem que as crianças são a igreja de amanhã. Isso não tem sentido. As crianças são a igreja de hoje. Eu tentei compor um hino para cantar, mas não tive tempo de compor. Compus só a primeira parte. Depois, mais para frente, eu vou compor o resto. Preciosas as crianças no reino do Salvador. Elas são muito preciosas. Elas são muito dedicadas no serviço do Senhor. Trabalham com alegria e tudo faz com amor. São ativas na igreja e adoram ao Criador. Pode-se cantar na música do hino 128. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Entre as preciosidades de Deus, está as crianças, está as horas preciosas. Por exemplo, agora aqui é uma hora preciosa. Porque nós estamos na presença de Deus, eu e você. Estamos falando da sua santa e bendita palavra. Estamos aprendendo algo e recapitulando outros que a gente já sabe. Para que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Resumindo, 3 pontos importantes que vai dar tempo eu resumir. Algumas atitudes de Cristo para com as crianças. Ele foi meigo e bondoso. Se quiser anotar, leia em casa. Isaías 40:11. Promete galardão pela bondade a todas as crianças. Mateus 10:42. Usou uma criança como exemplo. Mateus 18:2. Ensinou a necessidade absoluta de espírito infantil para a religião autêntica. Mateus 18:3 e 4. Advertiu contra o desprezo às crianças. Mateus 18:10. Disse. O que é que ele disse? Foi uma atitude. Deixai vir a mim os pequeninos. Observava as crianças brincando. Mateus 11:16. Ordenou que lhes servissem alimento espiritual. João 21:15. São atitudes de Jesus para com as crianças. Agora aqui alguns exemplos de crianças na Bíblia. De crianças. O menino Samuel ajudou a Eli. O profeta Eli. 1 Samuel 2:18. O menino ajudou a Davi e a Jonatas. 1 Samuel 20:36. Uma menina ajudou a Naamã a encontrar saúde. 2 Reis 5:2 e 3. Um rei menino, bem criança. Quem foi ele? Josias, 2 Crônicas 24:1. O menino Jesus, atarefado nos negócios do Pai. Lucas 2:49. O jovem que deu sua merenda para ajudar a alimentar a mais de 5.000 pessoas. Está lembrado de algo recente? Hein? Mas algo recente. Ninguém lembra aqui? A mensagem do domingo passado.
Domingo passado o pastor Maurício falou sobre isso aí. Uma criança foi usada e ajudou com a sua merenda. João 6:9. Agora Jesus faz algumas promessas para as crianças. E promessas especiais para as crianças. Exemplos. Crianças reverentes. Deuteronômio 5:16. Crianças abandonadas. Salmo 27:10. Quantas crianças são abandonadas, maltratadas? Mas o texto diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparar. É o salmista falando para as crianças. O Senhor me acolherá. Que se Cristo não tivesse interferido na vida daquelas crianças, com relação à atitude dos discípulos, onde estariam as crianças? Mas Ele valorizou as crianças. Mesmo que minha mãe me desampare, mesmo que meu pai me desampare, o Senhor me acolherá. Porque o Senhor é muito melhor do que meus pais. Crianças obedientes, Provérbio 8:32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Cordeiros do rebanho, Isaías 40:11. Como um pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, as crianças, e os levará no seu seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quanto vale uma criança? Vale mais que o ouro. Aquele homem, com todos os seus bens que adquiriu durante tantos anos, quando ouviu uma criança em desespero, ele preferiu e tomou a decisão correta. Jogou toda a sua riqueza no alto mar e salvou a criança. As crianças são sempre bem-vindas, porque elas têm o seu espaço no reino de Deus, no reino eterno, que um dia nós vamos tomar posse. Jesus, capítulo 25 de Mateus, no grande julgamento, ele vai dizer para os que estiverem à sua direita, e vai ter muita criança: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Isso é demonstração de amor. Mas ele vai também demonstrar, também naquele dia, a sua indignação, a sua cólera para aqueles que não creram nele como seu Salvador. E é o mesmo Senhor, é o mesmo Rei. Ele vai dizer para os perdidos: apartai-vos de mim, malditos, para o reino eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ali haverá choro, ranger de dentes, onde o verme que corrói nunca deixa de corroer, e onde o fogo que queima nunca se apagará. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Que nós, a princípio, valorizemos todas as crianças e possamos reconhecer que elas têm, com todo o direito, o seu espaço, o seu lugar no reino de Deus. E que elas são preciosas, porque elas valem, segundo a Bíblia, mais que o ouro. Agradeçamos a Deus pela vida das crianças. Oremos por todas elas, pelos seus respectivos pais, para que as crianças continuem crescendo como crescia Jesus nas 3 dimensões, crescendo em graça, fisicamente e espiritualmente. E que vivam e cresçam na igreja de Deus, para a honra e a glória do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Nós também fomos crianças um dia. E diante de Deus precisamos receber o seu reino como crianças, reconhecendo o maior presente
de todos os tempos, a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe.